Vamos lá, seguindo agora a próxima questão. Questão de número 10. Você viu a questão 10? Que pegadinha, hein? Eu estava dando uma olhada na estrutura da questão 10, que muita gente aí deve ter coçado a cabeça também na questão 10. Uma questão chata, uma questão fácil não. Eu achei a questão muito difícil. Claro, a questão como um todo não estava aquela dificuldade e tal, mas o cara se ligar na estrutura de uma palavra, tudo bem que aqui o cara não está fazendo prova de direito tributário, né? Mas assim, eles utilizaram aqui na prova um termo típico do direito tributário, muito próprio, né? A gente dá uma olhada e assim, eles foram na malandragem mesmo. A banca realmente avançou aí de maneira bastante estranha nessa questão para tentar derrubar o candidato na parte de prefixo e sufixo. Olha só, dentro de prefixos, o significado, a estrutura da palavra. Bom, haja semântica aí para a Fundação Getúlio Vargas, hein? Pois é, vamos dar uma olhada nessa questão, veja lá. Olha só. Questão 10 é uma questão interessante. O relator trouxe à luz o direito inalienável, imprescritível. Ele coloca aí, tranquilo. Na frase acima, o vocábulo inalienável significa que não se pode alienar. Ou seja, esse in tem valor de negação. Beleza, até aí tudo bem. Esse vel aqui, o ável, passível de, ável, ível, né? Passível de ser alienado. E o vocábulo imprescritível, antes de P e B é M, mas esse in também indica que não prescreve. Está vendo aqui? Então, nos dois casos, nos dois vocábulos, utilizou-se o prefixo in com valor de negação, certo? É importante lembrar, e claro, e nunca é demais relembrar, no caso da Fundação Getúlio Vargas, por exemplo, o estudo de prefixos, né? Não é a primeira prova e não será a primeira que você vai observar a ocorrência de prefixos e radicais dentro da prova, sobretudo para que você possa interpretar, analisar realmente o valor semântico de cada estrutura dessa. Os prefixos mais comuns, os mais recorrentes em muitas provas de concurso, in, a e des. Vou repetir, in, a, des. No prefixo in, claro, você tem uma estrutura bem comum, que é o que mais cai, o grande campeão de provas. O a e o des já seriam secundários. Lembrando que o a, o prefixo a, por exemplo, ele pode se apresentar com outras variantes, né? Você pode ter o a-n, por exemplo. O prefixo a pode indicar negação, mas também pode indicar tornar ou tornar-se. Sabiam disso? Pois é, tornar ou tornar-se. Vou dar dois exemplos. Se eu disser, por exemplo, acéfalo, anormal, esse a está puro, o prefixo tranquilinho, simples, e indica negação. Sem cérebro, é isso, encéfalo, né? Sem um encéfalo, sem cérebro, anormal, não é normal, estou negando. Mas imagine o prefixo a, por exemplo, indicando tornar ou tornar-se. Diga um exemplo aí você. Pode falar. Não entendeu? Exemplo dê para mim, dá para mim agora. Um exemplozinho, diga para mim. Um exemplo de uma palavra com o prefixo a, que não indica negação, que indica tornar ou tornar-se. Pode pensar. Pensou aí? Vamos lá. Abrasileirar, tornar brasileiro. Percebeu? Aplanar ou aplainar, da mesma forma. Atenuar, tornar tênue. Aplanar ou aplainar, tornar plano. Percebeu? Apassivar, eu estou tornando passivo. Então, tornar ou tornar-se, o a prefixo. Beleza. O prefixo des ou de, quando eu digo, por exemplo, desleal, não é leal. Percebeu? Tá. Deflação, negação. Não inflação, é a contrária à inflação. Mas quando eu digo, por exemplo, desafiar, significa não afiar, pelo contrário, é lançar-se ao fio. Demarcar, demarcação de terras, eu estou lançando, pondo, colocando a marca. A demarcação de terras, percebeu? Eu estou demarcando, colocando a marca. Mas se eu disser, por exemplo, também aí, a expressão deflagrar, a greve foi deflagrada, deflagração iniciada, começada, rompida, lançada. Percebeu? Beleza. Então você tem prefixos aí com autonomia de sentido, né? Não significa apenas negação. O prefixo in é a mesma coisa. No prefixo in, dessa questão 10 aí que você está analisando, no prefixo in ele coloca, por exemplo, prefixo in indicando movimento para dentro. Se eu disser, por exemplo, injetar, jetar para dentro, lançar para dentro. Percebeu? Então, quando eu coloco injetar, ingerir, movimento para dentro. Eu não estou negando. Mas quando eu coloco, por exemplo, o prefixo in, eu posso ter ilegal, somente o i. Uma forma de variação com i.
ilegal, é com I, está negando. Se eu digo, por exemplo, incolor, sem cor, está negando. Se eu digo impróprio, o P agora atua também negando, da mesma forma, não próprio. Percebeu a diferença? Então é muito importante. Irracional, IR no caso, entendeu? Então pode haver alteração, pode haver diferenças nesse contexto aí. Fechado? Vamos continuar, veja aí. Aí ele pede, ó, na análise da compreensão de sentido, com base em processo semelhante de formação de adjetivos, ou seja, um processo de formação chamado derivação prefixal, ou derivação prefixal-sufixal, tá? Vamos lá, com acréscimo de prefixo. Aí ele diz, assinale a alternativa em que se tenha cometido equívoco entre o adjetivo formado e o sentido a ele atribuído. Ele quer saber equívoco. Vamos lá. Imensurável. Mensurar significa medir. Passível de medir. Mensurável é que dá para medir. Mensurar. Imensurável é não mensurável, que não dá, que não é passível de medição, que não se pode medir. Beleza. E mensur, de mensurar ou mensura, vel ou avel. Immiscível, veja, misturar, e não é passível de mistura. Até agora tranquilo, não se pode misturar. Beleza, immiscível também. Líquidos immiscíveis, lembra? Água e óleo, tal, pois é, aquela coisa. Imponível, negação. Ponível, é isso? Ponível, vel, impones, de ponere. Gente, cuidado com essa casca de banana, viu? Bronca. Imponível é uma expressão muito comum, usada muito no direito tributário e tal, que significa tributável, ou então aquilo que se pode impor. Imponível, por incrível que pareça, não é que não se pode pôr, vem do verbo impor. Ou seja, eu posso impor, ele é imponível. Percebeu que viagem? Olha só, gente, cuidado, rolando aqui, ó, a explicação e enrolação. Que não se pode pôr. Não, gente. Nada a ver. Inimputável é que não dá para imputar. Que não se pode pôr. Eu vou dizer o quê? Imponível, não é não, é? Não, gente. Que não se pode pôr não é imponível, seguramente não. Imponível é que dá para se impor. Passível de imponência, ou de se impor. Que se pode impor, percebeu? Não é que não se pode pôr. Cuidado, viu? Até porque impor não é o contrário de pôr. Imensurar, não se pode mensurar. Impassível, não passível, que não sofre. Impartível, que não se pode partir nem dividir. Até aí tudo bem. Então, muito cuidado. Imponível, viu? Professor, que questão lapada. A banca realmente aí disse, olha, eu vou pegar esses candidatos aí no vocabulário e assim, o cara que nunca ouviu falar nessa palavra não acertaria. Não acerta. Não tem como. Porque o cara vai, pô, mas está tudo certo, imponível. Para o cara se lembrar de impor, não, mas imponível vem de impor. Passível de se impor, que pode ser imposto, que se pode impor, tributável no contexto aí, alguma coisa, os fatos imponíveis, ou os impostos, qualquer coisa aí, é muito complicado, né? Para você pegar uma palavra dessa, uma expressão dessa, que não é tão comum para exigir de um candidato em concurso de Senado, bom, paciência, a banca faz o que quer. Tenho certeza que os que chutaram, acertaram, ou os que já viram essa palavra em algum lugar, ou já ouviram, ouviram nem tanto, já viram, já leram, porque o restante aí seguramente deve ter dançado nessa palavrinha esquisita aí. Vamos continuar, vamos lá, acompanhe. Palavrinha mafiosa essa, hein? Imponível, impartível, impassível, beleza. Ele quer saber o que não é, daqui, né? Na frase, que não, tal. Com base nisso aqui, ele quer saber o adjetivo formado e sentido dele atribuído. Não há correspondência de sentido, portanto, entre essa expressão e o imponível. Não há correspondência. Ok? Beleza? Vamos lá. Questão de número 11.
Assinar a alternativa em que o termo indicado não tenha valor adjetivo. Olha só. Claro, na linha 7, ele quer saber valor adjetivo, que não tem. Na linha 7, ele coloca muito aí. O voto deixa claro, deixa evidente, notório. A palavra claro está sim utilizada com valor de adjetivo. Ele deixa claro isso. Beleza. A linha mais, a palavra mais na 53 aí. Na linha 53 ele coloca, na era da globalização e tal, da cibernetização, dos conhecimentos, das informações e dos saberes, não faz mais sentido opor o tradicional ao moderno. E aí, gente, adjetivo? Não. Função adverbial. Não faz sentido ainda, agora, neste momento, não faz mais. Antes fez, agora não mais. Tem muito mais um valor adverbial, né? Um contexto relativamente adverbial do que adjetivo aí. Função adjetiva não faz mais, ou seja, até hoje não faz hoje sentido. Não faz sentido hoje. Percebeu? Valor adverbial. Todos os outros, função adjetiva aí, né? Na linha 5, diversas, o nome já diz aí, diferentes, distintas. Dos índios, na linha 10, veja, imprescritível dos índios, deles, né? Um especificador, locução adjetiva, né? É um direito inalienável e imprescritível. Um direito indígena dos índios aqui, como locução adjetiva, é uma locução. É um direito indígena, inalienável e imprescritível. Percebeu? Eu poderia substituir por indígena isso aqui e antepor na frase, né? Colocar junto a palavra direito. 2, na linha 21, você tem aí, né? Ele coloca 2 pontos. Esse 2 aqui, e aí? 2 pontos. Não está, Marcelo, mas 2 é numeral, não está função adjetiva. Mas está acompanhando a palavra pontos, né, gente? É um numeral adjetivo. Está qualificando aí, 2 pontos. De uma forma ou de outra tem função adjetiva, assim, né? Adjunta nominal? Se é adjunta nominal, tem função adjetiva, tá? Beleza? Segue aí, ó, questão de número 12. No texto, a união, acento grave, indicativo de crase, na linha 32, exerce função sintática de... Claro, função sintática, olha aí, percebeu a parte de sintaxe da FGV? Se liga aí, hein? Olha só, na linha 32, você pode observar isso. Ele diz, concedeu-lhes o usufruto das terras que ocupam, atribuiu o pertencimento delas à União. Pertencimento a quê? À União, olha só, pertencimento. Percebeu? Marcelo, mas o pertencimento... nesse caso aí é um nome, não é um verbo. Gente, o que ele está colocando é o verbo atribuir aí. Ele atribuiu o quê? Percebeu? Atribuiu o quê? Pode observar. Atribuiu. Estou escrevendo aqui, aproveitar para escrever, que você não está nem vendo aqui, mas eu estou aqui escrevendo aqui também. Atribuiu. Pronto, beleza? Quem atribui alguma coisa a outra. Atribuiu o quê? O pertencimento delas, objeto direto. A quem? A União. Pessoal, quem atribui alguma coisa a alguém. Adjunto verbial? Não. O adjunto verbial, ele é sempre um advérbio, ou uma palavra com função adverbial, com valor de advérbio. Eu só posso chamar, né? Eu só posso chamar algo de adjunto adverbial quando eu posso chamá-lo realmente de advérbio, quando atribui a isso um valor de advérbio. Percebeu? Objeto indireto. Essa é a resposta certa. Por quê? Porque o verbo atribuir disse tudo. Quem atribui alguma coisa a outra, gente. Atribuiu o pertencimento a quem? O verbo é transitivo direto e indireto. A união está com acento grave, indicativo de crase, funciona como objeto indireto. A adjunta nominal? Não. Não se esqueçam de que o adjunta nominal é ampal. Adjunta nominal, ampal. Como assim ampal? A-N-P-A-L. Ampal. Artigo, numeral, pronome, adjetivo, locução adjetiva. Vai. Adjunto nominal, ampal. Adjunto nominal, ampal. O que é ampal? Artigo, numeral, pronome, adjetivo e locução adjetiva. Essas estruturas são as únicas que podem exercer o papel de adjunta nominal. Adjunta nominal, ampal. Apelation, eu sei. Antes de P e B é M, eu sei. Mas mesmo assim você apela. Adjunta nominal, ampal. Artigo, numeral e pronome são chamados de determinantes. Adjuntas nominais, determinantes. Al, adjetivos e locuções adjetivas são adjuntas nominais modificadores. Percebeu? Então, cuidado, se liga aí. No outro ele falou complemento nominal? Claro que não.
Os complementos nominais começam com preposição e sempre completam o sentido de asa. Asa, A-S-A. Adjetivo, substantivo e advérbio. Adjetivo, substantivo e advérbio. Asa. Os complementos nominais estão associados a isso. E o agente da passiva, claro, né? É o agente da ação na forma verbal, lógico. O agente da ação expressa pelo verbo. É aquele complementozinho, né? Do verbo lá, da locução verbal, numa frase da voz passiva analítica. É isso aí. Próxima aula tem mais. Até lá.